Ó, manchete principal virou mais uma vez aqui enquanto a gente estava ao vivo e tem a ver com o indicado e o escolhido de Arthur Lira, a sua sucessão na Câmara, e é bucha contra ele. Obra com emenda de candidato de Arthur Lira à Câmara é alvo de uma operação, ação do Ministério Público Federal. Vamos à notícia. Notícia da reportagem aqui da Natália Portinari e do Kaique Alencar. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje uma operação para investigar desvios em uma obra da Prefeitura de Patos, na Paraíba, que é reduto, inclusive, de Hugo Mota, do Republicanos, e que é o candidato a presidente da Câmara dos Deputados, aliado ao atual presidente Arthur Lira. A obra de pavimentação para recuperação de avenidas foi executada com 4 milhões e 700 mil reais em emendas de relator, que eram conhecidas como orçamento secreto antigamente, indicadas por Hugo Mota, segundo a divulgação do próprio deputado. Nem o deputado federal, nem o seu pai, o prefeito de Patos, o Nabor Vanderlei, são investigados no caso. A Prefeitura de Patos disse ao UOL que está colaborando com as investigações. O Ministério Público apura se houve superfaturamento, conluio entre os licitantes e jogo de planilha, quando os preços são manipulados para beneficiar o vencedor de uma licitação nesse convênio que é alvo da investigação. Tá aí, já aparece mais um problema em relação ao indicado de Arthur Lira. Ele não é diretamente investigado aí nesse caso, porém a obra sim. Qual é a gravidade, Josias, dessa informação? É tudo muito grave, né, Fabíola? Se você for analisar, nós estamos agora, por conta de uma premência, de uma conveniência do Arthur Lira, que tem um medo enorme de sair da presidência da Câmara e passar por dissabores semelhantes aos que foram enfrentados pelo mentor dele, que é o Eduardo Cunha, aquele que lá atrás, durante o governo Dilma Rousseff, começou a levar a faca ao pescoço da então presidente da República, convertendo emendas que eram de execução opcional em algo impositivo, o governo é obrigado a gastar. Esse hábito de obrigar o governo a pagar as emendas, isso foi convertido, foi enfiado para dentro da Constituição, ali na gestão do Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Depois ele fez lá uma escala na cadeia, né? O, o imperador Arthur Lira, ele tem um medo danado de sair da presidência da Câmara para a planície, e sem essas proteções que o cargo costuma dar ao seu ocupante, ele receia passar maus bocados, né? Acho que ele exagera no receio, mas ele quis antecipar essa sucessão na Câmara. E se você analisa, Fabiola, não há, nesse debate todo, está discutindo, é Hugo Mota, é o Elmar Nascimento, não, há outros candidatos. Não tem nessa balança meio quilo de interesse público. É só politicagem. E mesmo quem não entende de política consegue perceber quando uma discussão é baseada na politicagem. E o que é essencial notar nessa discussão sobre a sucessão na Câmara é que você mexe no status sem bulir no quo. Então você vai mexer, vai mudar o candidato, mas a situação vai ser a mesma. As mesmas emendas, agora mesmo o Flávio Dino impôs lá uma rediscussão. Vamos acabar com o orçamento secreto, que sobrevive a uma decisão do Judiciário tomada lá atrás, tomada na transição de um governo para o outro. O Supremo Tribunal Federal disse: olha, é inconstitucional esse negócio de emenda secreta. Pois sobreviveu a emenda secreta, sobreviveu à troca de governo e continuará vigorando a despeito da troca do presidente da Câmara. Porque não está se discutindo isso. Está se discutindo uma forma de mexer no status sem bulir no quo. Então, esse Hugo Mota, agora, sempre que aparece o escândalo, não, o deputado não tem nada a ver com isso. Ele mandou a emenda, mas não tem nada a ver com isso, porque é obrigação dos órgãos de controle verificar se está sendo bem aplicado ou não. A prefeitura é do pai do deputado. Não, mas a prefeitura está colaborando com as investigações. É a mesma disfarçatez que foi observada
no caso do Juscelino Filho. Manda o dinheiro para o município, que é a prefeita, é irmã do deputado. O dinheiro pavimentou lá uma estrada que está nas proximidades da fazenda da família do deputado. Ah, não, mas o agora ministro das Comunicações não tem nada a ver com isso. É o mesmo que foi dito em relação ao Arthur Lira, cujas emendas resultaram na compra superfaturada de kits de robótica para escolas que não têm a infraestrutura básica. Mas surgiu uma lista, desvio, aí o dinheiro pagou lá despesas de um tal de Arthur. Não, mas o Arthur Lira não tem nada a ver com isso. Aí chega no Supremo, enterram as provas vivas e o Arthur Lira sai incólume. Enterraram as provas, acabaram com a investigação. Então, é tudo muito baseado na disfarçatez, Fabiola. E é deprimente a gente perceber isso, né? Troca o presidente, mas a prática vai se manter a mesma. Se não for o Hugo Mota, vai ser o Elmar Nascimento, que é o dono, é o ocupante da Codevasf, que desde a gestão Bolsonaro é um ninho de corrupção. E esta corrupção foi mantida na gestão Lula, com o mesmo apadrinhado do Elmar Nascimento. Então, como disse, pode ser o candidato que for, não importa quem será o próximo presidente da Câmara. O que interessa é que, seja quem for, vai continuar rolando a festa. O que você acha dessa indicação, né, e desse apoio a Hugo Mota por Arthur Lira? Ô Sakamoto, a gente está trazendo essa reportagem que é a nossa manchete agora, trazendo investigação, uma operação da Polícia Federal e também do Ministério Público de uma obra feita com emendas indicadas por ele. Mas, como até o Josias levantou aí, a indicação em si de Hugo Mota também merece uma atenção. Qual é a tua análise? Olha, Fabiola, o Hugo Mota ele surge, né, como um nome de tecnicamente de tentativa de consenso no momento em que você tinha, ou seja, o presidente do Republicanos, o Marcos Palmeira, que não queria, que queria ser ele o presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele percebeu que não teria tração, o PSD de Gilberto Kassab não daria apoio, o MDB corria por fora, aí você tinha o Elmar Nascimento, que é o nome do Lira, você não tinha um consenso. E aí surgiu o nome do Hugo, né, do Republicanos, como uma espécie de nome de consenso, em que o PSD abriria mão da sua candidatura, né, e eventualmente teria mais apoio do que o próprio Elmar Nascimento. O Lira preferia o Elmar, o Lira ainda prefere o Elmar. A questão é que não adianta o Lira preferir o Elmar e o Centrão, a maior parte do Centrão, fechar posição com outro nome, correndo o risco da própria base do governo fechar um nome que é contrário do Lira. O Lira fecha com o Elmar, aí uma série de outros, PSD, republicanos, entre um monte de gente. MDB fecha com o Hugo, né? E aí a base do governo vai junto, né? E aí derrota pro Lira. E aí derrota pro Lira é pior, é melhor ele ter um candidato que posture e garanta para ele alguns benefícios na hora que ele deixar. Na verdade, o que o Lira está fazendo é preferível o meu candidato, não der o meu candidato, que seja um candidato que eu apoie e me garanta a manutenção de algum privilégio depois que eu deixar a minha cadeira. Quando o Davi Alcolumbre deixou a cadeira no Senado Federal, ele acabou se aninhando na Comissão de Constituição e Justiça depois do Senado, que é toda poderosa, que é praticamente o segundo posto mais importante depois da presidência do Senado Federal. E dali ele se catapulta novamente para a presidência da Câmara dos Deputados. Né? Então, inclusive, se o Lira não tentar novos voos, é de se esperar que ele queira manter o poder dele de alguma forma para tentar voltar mais para frente. E isso é claro, se investigações policiais e outras coisas acabarem, na verdade, cortando as asas dele antes, né? Agora, só que ele tenta, na verdade, costurar um acordo em que ele consiga se manter relevante nesse processo, seguro do ponto de vista criminal, inclusive, e com poder político. Né? E aí, eventualmente, se a única saída for apoiar o Hugo Mota, ele vai apoiar o Hugo Mota, ainda mais porque o Hugo Mota, como colocado aqui, né, ele compartilha com o Lira do modus operandi, né? E ele não vai mudar as coisas sabe, tipo, mudar a forma
de distribuição de recursos e distribuição de emenda. Tem um ponto seguinte: o Congresso Nacional, desde que Eduardo Cunha, lá atrás, no governo Dilma, de certa forma, começou a aumentar o tamanho do orçamento, né, que ficava sendo decidido pelas mãos de parlamentares no sentido de distribuição de emendas, passando por governo Temer, Bolsonaro e Lula, isso só foi crescendo, como o Josias mesmo colocou. O Congresso não vai limitar a si mesmo, até porque a distribuição de dinheiros que cai, principalmente para prefeitos e vereadores, e daqui a 2 anos que cai nas bases eleitorais desses deputados, ajuda na reeleição deles ou que eles deem voos mais altos. Eles não vão limitar o seu próprio poder. Para isso, numa república, existe 3 poderes. E os 3 poderes, o objetivo entre eles não é apenas um legislar, um julgar leis e um executar as leis. É também freios e contrapesos. Cada um garante limitar o poder do outro. Só que aí o Poder Judiciário foi e limitou o poder do Legislativo, dizendo: olha, isso aqui das emendas que vocês estão fazendo é usurpação, inclusive, de outras funções do Executivo, mas principalmente isso aqui é falta de transparência, vai contra os princípios da República. Vocês estão mandando emenda, ninguém sabe, ninguém consegue rastrear de quem é, não tem prestação de contas, não tem projeto, não tem nada, né? Então essas emendas têm que mexer. Qual foi a resposta do Lira e do pessoal? Vamos para cima do STF, vamos pro pau. E esse é um problema. Aí o STF recua, o pessoal dialoga, procura uma solução que na prática melhora, mas não resolve a questão das emendas. Fabiola, o Congresso tem na sua mão um superpoder e não quer deixar, não quer largar isso de jeito nenhum. Largoço. Leonardo Sakamoto, um beijo pra você. Boa quase sexta. Até. Até, Fabiola. Tchau, Josias. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau, Josias. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijão para vocês, para quem nos acompanha. Amanhã estamos aí de volta. Estamos de volta. Bom, amanhã temos sabatina. Sabatina com Datena, marcada para as 10 horas da manhã.